não é sobre isso que eu vou falar, mas eu quero só falar com você a respeito de níveis de adoração. A Bíblia diz que nós adoramos a Deus, nós somos criados para adorá-lo, formados para adorá-lo. E eu tenho percebido nas nossas vidas que existem níveis de adoração do qual muitos de nós não acessamos porque nós não compreendemos e reverenciamos aquilo que adoramos. A Bíblia chega a nos dizer que nós nos tornamos parecidos com aquilo que adoramos. Quanto mais adoramos a Deus, mais parecidos com eles ficamos, nos tornamos. Mas quando você vai para a palavra de Deus, você vai ver a respeito desses níveis de adoração que existem na vida de algumas pessoas. O Luiz falava há pouco, enquanto orou por nós, ele falava a respeito de questões, às vezes nós não percebemos. Eu sempre olho para aqueles que estão servindo, eu sempre olho para aqueles que estão, porque nós estamos na igreja aí no dia a dia, eu sempre olho para aqueles que são levantados por Deus, e eu fico percebendo a maneira como essas pessoas adoram a Deus. Quando nós estamos num culto, queridos, e quando Deus se manifesta de fato através do ministério de música, de um preletor, de alguma situação assim, às vezes nós achamos que é resultado só do momento. Não é um resultado do momento, é resultado de uma vida. Ah, pastor, existem pessoas prediletas, o senhor está querendo diminuir alguns e enaltecer a outros. Não, não é isso, queridos. Eu estou querendo dizer para você o seguinte: a maneira como o ministério de música, por exemplo, sobe nesse palco, ele pode se tornar um altar, ou ele pode continuar sendo um palco. A maneira como nós entramos na casa de Deus, nós podemos prestar um culto, ou nós podemos assistir uma palestra. É muito diferente. São níveis de adorações, adoração íntima, adoração real, entrega das nossas vidas a respeito daquilo que Deus é, na beleza da sua santidade. Domingo passado nos foi ministrado a respeito do Salmo 29, o verso 2, diz que nós devemos adorar a Deus na beleza da sua santidade. Você já parou para prestar atenção o que é adorar a Deus na beleza da santidade dele? Amados, Moisés desejou ver Deus e Deus falou para ele assim: Moisés, se não for de costas você vai ter problema. Eu vou passar na fenda de uma rocha, você vai me ver de costas, filho, porque não existe ninguém que possa me ver, possa subsistir. Deus é santo, queridos. Como nós podemos adorar a Deus na beleza da sua santidade se nós entramos na presença de Deus e somos consumidos por essa tamanha santidade que Ele é? Não é que Ele tem, Ele é. Amados, existe uma diferença entre ser e estar, entre ter e ser. Deus, Ele é santo. Nós precisamos entender, eu perguntei para o Luiz, na sexta-feira nós tivemos a entrega do jejum aqui. A cada 2 meses, nós, na última semana bimestral, nós temos uma semana inteira de jejum e oração. E na sexta-feira dessa semana de jejum e oração, nós nos reunimos aqui na igreja às 19h30 para que nós possamos entregar tudo nas mãos de Deus daquilo que foi confiado, orado, clamado, suplicado durante toda a semana de jejum e oração. E eu sempre percebo, queridos, que as pessoas que vêm na entrega do jejum e da oração são sempre as mesmas pessoas. Salvo uma semana ou outra, você percebe uma pessoa diferente. Isso comunica algo para Deus. Comunica a importância de pessoas que realmente almejam adorá-lo em espírito e em verdade, jejuar, orar em conjunto, como igreja, como corpo de Cristo. Sexta-feira eu não pude estar aqui, fui ministrar em Epitácio, fui ministrar numa vigília lá. Amados, deixa eu dizer para vocês, lá tinha pessoas de muitas denominações, um grupo de pessoas que a gente tem compartilhado vida de Deus com eles, me chamou para estar com eles lá e nós começamos às 8 da noite, começamos um violão, começamos a orar, começamos a chorar, era meia-noite, nós estávamos ainda debruçados na presença de Deus.
Sabe o que eu percebi naquele lugar, queridos? Eu percebi que nós temos feito da nossa vida e do nosso momento com Deus de intimidade, às vezes nós temos feito assim, de maneira muito... Nós tornamos comum a presença de Deus, essa é a palavra que eu quero compartilhar com você. Nunca tenha a presença de Deus por comum no nosso meio. Porque quando você se reúne com pessoas que de fato eles estão numa só busca, num só espírito, num só mover, num só coração. A Bíblia diz que quando aqueles homens foram tentar alcançar a Deus, eles construíram uma torre, chamada e conhecida como a Torre de Babel. Quantos se lembram desse texto bíblico? A Bíblia diz que o coração daqueles homens, daquelas mulheres, eram de tal forma que Deus precisou intervir na ação humana que eles estavam fazendo. Nós precisamos entender isso em relação à adoração. Quando você vier para a casa de Deus, quando você estiver na sua intimidade com Deus, não tenha a presença de Deus por comum no nosso meio. Às vezes nós estamos adorando, às vezes nós estamos, e não estamos entendendo a beleza da santidade, queridos. Mas quando você se reúne com pessoas que estão na mesma busca, a atmosfera muda, por isso que existem níveis de adoração. A questão não é epidérmica, queridos, que eu tive um arrepio no braço, que meus pelos levantaram, que graveto acendeu. Esquece isso, queridos. A questão é a presença. Nós somos templo do Espírito Santo, casa onde Deus habita. Deus já nos habita. Mas deixa eu dizer para você, nós podemos atrair a presença dele de maneira diferente. Porque o Espírito Santo nos habita, mas o Deus Pai e o Deus Filho, ele se relaciona conosco também. Eu quero muito que você entenda isso. Hoje é 1º de dezembro. Estamos finalizando o ano. Se eu puder, de fato, fazer uma avaliação da sua vida e você puder fazer da minha, se nós formos sinceros uns com os outros, como nós vamos avaliar o nosso 2024? Como foi o seu nível de adoração nesse ano? Como tem sido a sua entrega de adoração nesse ano? Nós estamos cumprindo um ritual? Porque nós temos uma escala? Porque nós vamos pregar, porque nós vamos cantar, porque nós vamos ministrar as crianças, porque nós vamos ficar na cafeteria, porque nós estamos na diaconia, porque nós temos que ir no culto. É domingo, amor, vamos no culto. Como que nós não vamos no culto? Domingo, não podemos deixar de ir no culto. É isso? Ou quando você sai da sua casa é porque você já está num culto diante de Deus? A maneira como nós chegamos, amados, na presença de Deus muda toda a atmosfera de um lugar. Ao longo desses anos ministrando a pessoas, nós sentimos a percepção do Espírito naquilo que nós nos envolvemos e fazemos. Existem ambientes, queridos, que eu entro, como por exemplo, eu entrei na sexta-feira à noite. É perceptível, você não precisa falar. Aliás, você nem consegue falar. Você só chora. Há uma presença no lugar. Pastor, o senhor está sendo místico? Não, eu estou sendo bíblico. Existe uma presença no lugar. Na presença de Deus, queridos, nós agimos como Isaías, no capítulo 6, quando ele tem uma visão do trono, da graça, ele tem uma visão do próprio Deus, e ele reconhece, ele diz: ai de mim, Senhor, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu vi o Senhor. As pessoas no Antigo Testamento, queridos, quando elas tinham uma manifestação da visão de Deus, eles tinham medo de morrer. Tamanha era a reverência que eles tinham pela presença de Deus. Os judeus não podem, até hoje, os judeus não podem mencionar o nome de Deus, Yahvé, porque eles não têm o nome de Deus em vão na boca. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Eu não sei. Mas eu estou dizendo porque Deus quer falar conosco. Deus quer comunicar para mim e para você como nós temos lidado com a presença dEle nos dias em que nós estamos vivendo. Quantos estão entendendo isso? Glória a Deus.